Na fase final de 1944, a guerra na frente ocidental havia se transformado. O ímpeto inicial que se seguiu aos desembarques na Normandia deu lugar a um conflito de atrito, travado em florestas densas, campos lamacentos e vilarejos destruídos. Para as tropas americanas, cada metro de avanço era pago com esforço e baixas. A linha de frente não era uma trincheira contínua como na Primeira Guerra Mundial, mas sim uma série de postos avançados, posições defensivas e bolsões de resistência espalhados por um vasto território. Manter a coesão dessa linha fragmentada era um desafio logístico e tático constante, onde a falha de um único ponto poderia comprometer todo um setor. Neste cenário, a arma que definia a capacidade de uma unidade de infantaria de manter sua posição era a metralhadora média. Especificamente, a Browning M1919, calibre .30. Pesando pouco mais de 14 quilos, sem contar seu tripé e munição, ela não era uma arma de assalto, mas sim uma fortaleza portátil. Sua função era estabelecer uma base de fogo, um ponto fixo a partir do qual o resto do pelotão podia manobrar. Sua cadência de tiro, entre 400 e 600 disparos por minuto, permitia criar uma zona de morte intransponível, um volume de fogo que nenhum ataque de infantaria poderia sustentar sem perdas catastróficas. Por essa razão, a equipe de metralhadora era a âncora do pelotão. Onde ela se estabelecia, a linha se firmava. Contudo, a eficácia da arma dependia inteiramente da equipe que a operava, e principalmente, de seu líder. Geralmente um sargento, este suboficial era a espinha dorsal da infantaria americana. Ele era o responsável direto pela escolha da posição, pela disciplina de fogo e pela sobrevivência de seus homens. Era ele quem devia calcular os campos de tiro, antecipar as rotas de aproximação do inimigo e garantir que a munição fosse usada com a máxima eficiência. Em meio ao caos da batalha, sua calma e seu julgamento eram os fatores decisivos. Ele não apenas dava ordens, ele personificava a resiliência da posição. É em um desses postos avançados, perdido na escuridão de uma floresta europeia, que nossa história se concentra. A posição é estratégica, cobrindo um cruzamento de estradas ou uma passagem por um vale que, se perdido, permitiria ao inimigo flanquear as forças americanas. A inteligência indicava a movimentação inimiga, e a noite trazia consigo a promessa de um ataque. Para a equipe de metralhadora que guardava aquele setor, a espera era uma prova de nervos. O frio penetrava os uniformes e o silêncio era interrompido apenas pelo som distante da artilharia. Ali, a guerra se resumia a um punhado de homens, uma única arma e a escuridão à sua frente. Uma metralhadora, 2 noites e um vale de sombras. Na guerra, a história não é feita apenas por generais que movem exércitos em mapas, mas por momentos cruciais, decididos no nível do solo. Momentos em que um sargento, com o peso de todo o seu setor sob os ombros, decide que a linha não recua, que nenhum centímetro de terreno será cedido. E naquela posição específica, 200 inimigos, movendo-se sob o manto da escuridão, estavam prestes a descobrir o significado dessa decisão da maneira mais difícil e definitiva. O que se seguiria não seria apenas uma batalha, mas um testemunho da resistência humana e mecânica levada ao seu limite absoluto. Estamos no final de 1944. A Europa é um continente em chamas, e a frente ocidental representa o epicentro dessa conflagração. O otimismo que se seguiu ao sucesso dos desembarques do dia D e ao rápido avanço pela França havia diminuído, dando lugar a uma realidade muito mais dura e metódica. As forças americanas, após libertarem Paris e empurrarem o exército alemão através da Bélgica e Luxemburgo, agora se encontravam diante da própria fronteira da Alemanha. Aqui, o terreno mudou drasticamente, e com ele, a natureza da guerra. As planícies abertas que permitiram o avanço veloz das colunas blindadas foram substituídas por obstáculos formidáveis: a densa e escura floresta de Urchen, as colinas e vales das Ardenas e as defesas fortificadas da linha Siegfried. Neste novo cenário, a guerra de movimento transformou-se em uma brutal guerra de atrito. Cada estrada, cada colina, cada vilarejo era um ponto de contenção que precisava ser conquistado em combates ferozes e de curta distância. O avanço não era mais medido em dezenas de quilômetros por dia, mas em metros. As linhas de suprimento aliadas, esticadas ao máximo desde as praias da Normandia, lutavam para acompanhar o ritmo, tornando a escassez de combustível, munição e até mesmo de rações quentes uma realidade constante para as tropas na linha de frente. O outono de 1944 trouxe consigo chuvas incessantes e um frio cortante, transformando os campos de batalha em um mar de lama que dificultava cada passo e paralisava os veículos. Do outro lado, o exército alemão, embora enfraquecido e em retirada, lutava com a ferocidade de quem defende o próprio território.
Os soldados alemães eram experientes, disciplinados e mestres na guerra defensiva. Eles utilizavam o terreno a seu favor, construindo posições fortificadas, ninhos de metralhadora bem camuflados e campos minados que canalizavam os ataques americanos para zonas de morte pré-estabelecidas. A estratégia alemã não era mais vencer a guerra no oeste, mas prolongá-la, infligir o máximo de baixas possível e quebrar a moral dos aliados, na esperança de forçar uma paz negociada. Para os soldados americanos, isso significava que cada ataque era uma operação perigosa contra um inimigo entrincheirado e determinado. Nesta guerra de desgaste, a integridade da linha de frente era fundamental. Não se tratava de uma linha contínua de trincheiras, mas de uma série de postos avançados e posições defensivas interligadas. A perda de um único desses postos poderia criar uma brecha, um ponto fraco que o inimigo poderia explorar para lançar um contra-ataque e desestabilizar todo um setor. Portanto, manter a linha não era simplesmente uma opção tática, era uma necessidade vital, a condição essencial para consolidar os ganhos, reorganizar as forças e preparar o próximo passo em direção ao coração da Alemanha. Cada pelotão, cada esquadra, era uma peça nesse complexo quebra-cabeça. E em cada um desses pontos de pressão, a responsabilidade de segurar o terreno recaía sobre os ombros de poucos homens, muitas vezes isolados e sob ataque constante, cuja resistência determinava o sucesso ou o fracasso de operações muito maiores. Era um conflito onde a estratégia dos generais dependia diretamente da tenacidade do soldado no fundo de uma trincheira. Neste tabuleiro de xadrez tático, onde cada posto avançado era uma peça vulnerável, a doutrina militar americana dependia de um ponto de apoio central para evitar o colapso. Esse ponto de apoio, a verdadeira âncora de cada pelotão de infantaria, era a equipe de metralhadora média. Sua função ia muito além de simplesmente disparar uma grande quantidade de munição. Ela era o pivô em torno do qual toda a estrutura defensiva de uma unidade era construída. Uma posição de metralhadora bem escolhida e operada com competência podia, por si só, determinar o resultado de um combate localizado, transformando uma defesa frágil em uma fortaleza impenetrável. A arma em questão era a Browning M1919, uma metralhadora robusta e confiável, refrigerada a ar, que disparava munição calibre .3006. Com um peso de aproximadamente 14 kg apenas para o corpo da arma, e mais 6 kg para seu tripé M2, ela era uma arma de posição, não de assalto. Sua cadência de tiro teórica, entre 400 e 600 disparos por minuto, se traduzia na prática em rajadas curtas e controladas. O objetivo não era esvaziar a cinta de munição, mas sim estabelecer o que os manuais de campo chamavam de base de fogo. Isso significava criar uma zona de supressão contínua, um volume de fogo tão denso que impedia o inimigo de se mover, de levantar a cabeça ou de organizar um ataque coordenado. Enquanto a metralhadora fixava os atacantes no lugar, os fuzileiros do pelotão podiam manobrar para posições mais vantajosas ou reforçar pontos fracos na linha. A eficácia da M1919 não residia apenas em sua mecânica, mas na simbiose de sua equipe. O atirador era responsável pela pontaria e pela disciplina de fogo. Ao seu lado, o municiador tinha a tarefa crítica de alimentar as cintas de munição de 250 cartuchos, resolver panes e, crucialmente, trocar os canos superaquecidos, uma ação vital para manter a arma operacional durante um combate prolongado. Um ou dois outros soldados atuavam como carregadores de munição, garantindo um suprimento constante de caixas de metal que mantinham a arma alimentada. Essa pequena unidade funcionava como um organismo único, treinado para operar sob imensa pressão com o mínimo de comunicação verbal. A localização da arma era uma ciência. O sargento da equipe escolhia o terreno com extremo cuidado, buscando posições que oferecessem um amplo campo de tiro e cobertura contra o fogo inimigo. Idealmente, a metralhadora era posicionada para criar o que se conhecia como fogo de enfiada, disparando ao longo da frente de uma força atacante, em vez de diretamente contra ela. Isso maximizava a probabilidade de atingir múltiplos alvos com uma única rajada. Quando duas metralhadoras eram posicionadas de forma a cruzar seus campos de tiro, elas criavam uma zona de morte praticamente intransponível. A posição da metralhadora definia a linha final de proteção, a última barreira de fogo que um inimigo teria que cruzar para romper as defesas. Por essa razão, a perda da equipe de metralhadora significava, em muitos casos, o colapso iminente de toda a posição do pelotão. Ela não era apenas uma arma, era a garantia de que a linha se manteria firme. Era a peça que, se removida do tabuleiro, resultaria em um checkmate tático, significando a diferença fundamental entre a vitória e o completo aniquilamento. Do outro lado da linha, o comando alemão empregava uma tática refinada para contrapor a superioridade material e de poder de fogo americana.
Se a estratégia dos aliados se baseava em estabelecer linhas defensivas sólidas, ancoradas por armas de grande cadência de tiro, a resposta alemã era não confrontar essa força diretamente. Em vez disso, eles se especializaram na arte da surpresa e da infiltração, transformando a noite em sua principal aliada. Seus assaltos mais eficazes e temidos não ocorriam sob a luz do dia, mas sob o manto da escuridão, onde a tecnologia e os números perdiam parte de sua vantagem e a audácia e o treinamento individual se tornavam decisivos. Esta doutrina não era nova. Era uma evolução das táticas de tropas de choque, as *Sototruppen*, desenvolvidas durante a Primeira Guerra Mundial para quebrar o impasse das trincheiras. A filosofia por trás dessas operações noturnas era simples e brutalmente eficaz: evitar os pontos fortes do inimigo e atacar suas vulnerabilidades. Grupos de assalto, conhecidos como *Sotostrups*, eram compostos por soldados experientes e bem treinados, muitas vezes veteranos de várias frentes de batalha. Eles não eram projetados para um ataque frontal massivo, que seria suicida contra uma posição de metralhadora bem entrincheirada. Seu objetivo era diferente. Movendo-se em pequenos grupos, de 5 a 10 homens, eles exploravam as brechas naturais na linha de frente americana, os espaços entre postos avançados, as ravinas escuras ou os trechos de floresta densa que eram difíceis de vigiar constantemente. O objetivo era fluir através da linha de frente como água, sem ser detectado. Uma vez na retaguarda inimiga, sua missão era causar o máximo de desorganização e pânico. Os alvos prioritários não eram as posições de combate da linha de frente, mas sim os elementos de comando e apoio que a sustentavam. Postos de comando de pelotão ou companhia, posições de morteiro, depósitos de munição e até mesmo cozinhas de campo eram alvos valiosos. Ao atacar esses pontos vitais, os grupos de infiltração podiam cortar as comunicações, interromper o fluxo de suprimentos e, o mais importante, criar a impressão de que a linha de defesa havia sido completamente rompida. O som de tiros e explosões vindo da própria retaguarda era uma arma psicológica poderosa, capaz de abalar a moral de tropas mesmo que a linha principal ainda estivesse intacta. Para executar essas missões, esses soldados viajavam leves e equipados especificamente para o combate a curta distância. Em vez do fuzil de ferrolho Kar 98K, a arma padrão da infantaria alemã, eles frequentemente carregavam submetralhadoras MP-40, ideais para encontros súbitos na escuridão. Cada homem carregava um grande número de granadas de mão, as icônicas *Stielgranaten*, usadas para limpar abrigos e trincheiras de forma rápida e violenta. O movimento era lento, metódico e silencioso. Eles se comunicavam por meio de sinais manuais e evitavam qualquer ruído desnecessário, rastejando por metros de terreno para evitar um galho seco ou um fio de alarme. Eram fantasmas de uniforme cinza esverdeado, mestres na arte de usar o terreno e a escuridão como camuflagem. Para o soldado americano em sua trincheira, a ameaça não era apenas o ataque que ele podia ver, mas a possibilidade constante e aterrorizante de que o inimigo já estivesse atrás dele, esperando o momento certo para atacar. E naquela noite específica, era exatamente essa força silenciosa e mortal que se movia em direção ao setor defendido por uma única metralhadora americana. Mas naquela noite específica, os fantasmas da Wehrmacht, movendo-se silenciosamente pelas árvores, não encontrariam o pânico que esperavam semear. Não encontrariam uma linha de frente frágil ou soldados desatentos. Em vez disso, eles estavam prestes a colidir com uma parede invisível, forjada não apenas de aço e pólvora, mas de algo muito mais resiliente, uma disciplina de aço. Para a equipe de metralhadora que aguardava na escuridão, a preparação não era um ato de nervosismo, mas um ritual frio e metódico, uma série de procedimentos praticados até a exaustão, projetados para transformar homens e máquina em um único sistema de armas coeso e letal. A batalha que se aproximava, eles sabiam, não seria uma corrida de velocidade, mas uma maratona de resistência, e a vitória pertenceria a quem estivesse mais bem preparado para suportar a pressão. O sargento, o veterano no comando da posição, era a personificação dessa disciplina. Sua autoridade não vinha de gritos, mas de uma calma contagiante e de uma economia de movimentos que inspirava confiança. Com gestos precisos e sussurros breves, ele conduzia a sua equipe. Ele verificava pessoalmente a posição da metralhadora Browning M1919 pela enésima vez, garantindo que o tripé estivesse firmemente assentado no solo para absorver o recuo e manter a precisão. Seus olhos, acostumados à escuridão, percorriam os campos de tiro pré-determinados, confirmando que os arcos de fogo se sobrepunham perfeitamente para não deixar pontos cegos. Ele não estava apenas preparando uma arma, estava orquestrando uma defesa. Cada caixa de munição calibre .30, contendo uma cinta de 250 cartuchos,
era posicionada exatamente onde o municiador poderia alcançá-la sem desviar o olhar do mecanismo de alimentação da arma. Enquanto o sargento supervisionava a tática, o atirador e seu municiador cuidavam da mecânica. O processo era íntimo, quase reverente. Eles realizavam uma verificação final da arma, testando a ação do ferrolho, garantindo que o mecanismo de alimentação estivesse livre de sujeira ou umidade. O mais importante era a preparação para o inevitável superaquecimento. Manter um fogo contínuo transformaria o cano da M1919 em um pedaço de metal incandescente em questão de minutos, comprometendo a precisão e arriscando uma falha catastrófica. A solução era um balé de eficiência brutal. 2 canos sobressalentes, já inspecionados, eram colocados em um local específico, paralelos à arma. Ao lado deles, uma luva de amianto, a ferramenta essencial para manusear o aço em brasa. O municiador praticava o movimento mentalmente: destravar a alavanca, remover o cano quente, inserir o cano frio, travar a alavanca. Tudo em menos de 10 segundos, tudo na mais completa escuridão, enquanto o atirador mantinha a vigilância. Essa preparação meticulosa era a antítese do caos que o inimigo pretendia criar. Era uma afirmação de controle em um ambiente onde o controle era a primeira vítima. Cada cinta de munição era cuidadosamente desenrolada e alinhada para evitar qualquer dobra ou torção que pudesse causar uma pane no momento mais crítico. Cada pino de segurança das granadas era verificado. Cada cantil de água era posicionado para ser alcançado sem um movimento brusco. Não havia espaço para o acaso. A equipe entendia que sua sobrevivência e a integridade de toda a linha de frente dependiam desses detalhes. Eles não estavam apenas esperando por um ataque. Estavam ativamente construindo as condições para sua própria vitória, transformando seu pequeno buraco na terra em uma fortaleza impenetrável. A disciplina não era apenas uma virtude militar. Era sua principal arma, mais importante até que a própria metralhadora que eles serviam. E com tudo no lugar, o ritual terminou. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio pesado, carregado de prontidão. A máquina humana estava pronta. A fase mais longa e psicologicamente desgastante de qualquer defesa noturna não é o combate em si, mas a espera que o precede. Na escuridão absoluta, a visão se torna quase inútil, e a audição é amplificada a um nível extremo. Cada soldado aprende a filtrar os sons normais da noite, o vento nas árvores, o movimento de pequenos animais, e a se concentrar naquilo que não pertence, no ruído antinatural do movimento humano. Para a equipe da metralhadora, essa espera é uma prova de nervos e disciplina. Cada sombra pode ser um inimigo, cada som pode sinalizar o início de um ataque. A imobilidade e o silêncio são as suas maiores armas, pois revelar a posição prematuramente seria um erro fatal. Então, o som ocorre. Não é uma explosão ou um tiro, mas algo pequeno, orgânico e inconfundível, o estalo seco de um galho quebrando sob o peso de uma bota. Para um ouvido destreinado, poderia ser nada. Mas para o sargento, é o sinal de confirmação. A infiltração inimiga deixou de ser uma possibilidade e se tornou uma certeza tática. Ele não reage com um sobressalto, mas com uma calma calculada. Um toque no ombro do atirador é o primeiro comando não verbal. O som metálico e seco do pino de segurança da metralhadora sendo retirado é o único ruído deliberado na posição americana, um clique que sela o destino dos homens que se aproximam. A disciplina de fogo é a chave. Disparar cedo demais alertaria o resto da força de assalto e revelaria a posição por apenas 1 ou 2 alvos. O sargento espera, um exercício de controle supremo, permitindo que mais atacantes entrem na zona de morte pré-calculada. Cada segundo de silêncio aumenta a eficácia da primeira rajada. Ele observa as sombras se moverem, estimando distâncias e números, esperando o momento de máxima vantagem. Seus lábios se movem, a ordem um sussurro carregado de intenção, audível apenas para o homem ao seu lado. Segura fogo, segura. Agora. No instante seguinte, a noite se desfaz. A Browning M1919 entra em ação com uma violência mecânica ensurdecedora. A primeira rajada controlada rasga a escuridão, e as linhas luminosas das balas traçantes, uma a cada 5 projéteis, servem a um duplo propósito. Iluminam o alvo para o atirador e revelam, por frações de segundo, as silhuetas dos primeiros soldados alemães apanhados no campo de tiro. O elemento surpresa, a principal arma dos atacantes, foi aniquilado em um instante. O silêncio foi quebrado de forma irrevogável. A maratona de 48 horas havia começado. Manter uma cadência de fogo capaz de deter centenas de homens por 2 dias consecutivos confronta uma barreira fundamental, as leis da física. Cada projétil que percorre o cano de uma metralhadora gera um calor imenso,
resultado da fricção e da expansão dos gases da pólvora. Em um combate de alta intensidade, a temperatura do aço pode subir para centenas de graus Celsius em poucos minutos. Sob este estresse térmico, o metal se expande e, eventualmente, o cano começa a perder sua rigidez estrutural, afetando drasticamente a precisão dos disparos. Pior ainda, o calor residual na câmara pode se tornar tão intenso que é capaz de inflamar a pólvora de um novo cartucho inserido, mesmo sem o percussor ser acionado. Este fenômeno, conhecido como detonação prematura ou cook-off, pode causar uma falha catastrófica na arma e é um perigo mortal para sua equipe. Portanto, a ideia de disparar continuamente por 48 horas não é apenas um desafio de resistência humana. É, antes de tudo, uma impossibilidade mecânica. A solução para este problema não era um segredo, mas sim uma combinação de design de engenharia e treinamento humano levado ao extremo. A metralhadora Browning M1919 foi projetada com um sistema de troca rápida de cano, uma característica essencial para armas refrigeradas a ar destinadas ao fogo sustentado. A sobrevivência da posição e a eficácia da arma dependiam inteiramente da capacidade da equipe de executar este procedimento sob fogo inimigo, na escuridão, de forma rápida e repetida. O que se desenrolava no interior da trincheira era um procedimento coreografado, um balé mecânico onde cada segundo contava. A operação era a responsabilidade primária do municiador ou artilheiro assistente, enquanto o atirador principal mantinha vigilância sobre o campo de batalha. O processo começava com um comando verbal ou um sinal tátil do sargento. O atirador cessava o fogo. Imediatamente, o municiador, com a mão protegida por uma luva de amianto grossa, entrava em ação. Seu primeiro movimento era abrir a tampa superior da arma e puxar o ferrolho para a retaguarda, ejetando qualquer cartucho que estivesse na câmara para prevenir um cook-off durante a troca. Em seguida, ele destravava a alavanca de retenção do cano. Com a mão enluvada, ele agarrava o cano superaquecido, que brilhava com um tom vermelho escuro visível na noite, e o puxava para fora do corpo da metralhadora. O ar ao redor do metal quente tremeluzia. O cano incandescente era descartado em um local seguro no chão da trincheira para esfriar. Sem hesitação, ele pegava um dos canos sobressalentes, que estava frio, e o inseria firmemente na arma, garantindo que estivesse corretamente alinhado. A alavanca de retenção era travada no lugar, a tampa era fechada e o ferrolho liberado para alimentar um novo cartucho. Um toque no ombro do atirador ou um pronto. Sussurrado sinalizava que a arma estava novamente operacional. Uma equipe bem treinada podia executar esta substituição completa em menos de 10 segundos. 10 segundos de silêncio no meio de um assalto noturno é uma janela de oportunidade perigosa, um convite para o inimigo avançar. A velocidade e a eficiência dessa troca eram, portanto, cruciais para negar essa vantagem. Esta rotina, repetida dezenas de vezes ao longo de 2 noites, era a verdadeira mecânica da resistência. Não era um ato de heroísmo impulsivo, mas a aplicação fria e repetitiva de um procedimento técnico sob a mais intensa pressão imaginável. A equipe funcionava como uma máquina humana, perfeitamente sincronizada com a máquina de aço que operava. Era esse balé de metal quente e mãos ágeis, realizado na escuridão e sob fogo, que permitia à metralhadora manter seu canto mortal, transformando uma impossibilidade mecânica na base de uma defesa bem-sucedida. A percepção de um combate raramente é capturada em sua totalidade pelos relatos históricos, que se concentram em táticas e resultados. Para o soldado na linha de frente, a realidade da batalha é imediata e visceral, uma experiência definida não por mapas, mas por uma torrente de estímulos físicos. A defesa daquela posição, ao longo de 48 horas, foi uma imersão completa em um ambiente onde cada sentido era agredido e redefinido pela violência do confronto. O sentido mais primitivo, o olfato, era imediatamente dominado por um odor químico e penetrante. O cheiro da terra úmida da floresta e da vegetação em decomposição era completamente suplantado pelo aroma acre da pólvora queimada, especificamente a cordite usada na munição americana. Era um cheiro seco, metálico e sulfuroso que se agarrava à roupa, à pele e ao fundo da garganta, tornando-se o próprio ar que se respirava. A cada rajada, uma nova nuvem desse resíduo químico era liberada, adensando a atmosfera dentro do espaço confinado da trincheira. Misturado a isso estava o cheiro distinto de óleo de arma quente, e de forma mais sutil, o odor do aço superaquecido do cano, um cheiro que sinalizava tanto a eficácia da defesa quanto o perigo iminente de uma falha mecânica. Visualmente, a escuridão era pontuada por eventos violentos de luz. O clarão do disparo da Browning M1919 era um flash branco-amarelado ofuscante que, por uma fração de segundo, iluminava a posição, o rosto concentrado do atirador e o monte crescente de cápsulas de munição.
Imediatamente após, os riscos luminosos das balas traçantes cortavam a noite, fornecendo a única referência visual do impacto do fogo. Para a equipe, o calor irradiado pelo cano criava uma distorção visível no ar, um efeito de miragem que tremeluzia acima da arma e podia dificultar a mira. No chão da trincheira, a evidência mais tangível da intensidade do combate se acumulava, a ejeção contínua das cápsulas de latão vazias. Com cada cinta de 250 cartuchos disparada, um novo monte de metal quente e brilhante se formava, um registro físico e crescente da violência que estava sendo projetada contra o inimigo. O tato fornecia um contraste físico constante e direto com o ambiente. As mãos do soldado sentiam o frio úmido do aço do tripé e das caixas de munição, um frio que penetrava através das luvas e parecia sugar o calor do corpo. Em oposição direta a isso, estava o calor intenso que irradiava da própria arma. O corpo da metralhadora e, especialmente, sua cobertura perfurada, tornavam-se quentes demais para serem tocados sem proteção. Essa dicotomia entre o frio do ambiente e o calor da ação era uma constante física. Além disso, havia vibração. A cada rajada, a força do recuo era transmitida pelo tripé ao solo e através do corpo do atirador, um martelar mecânico e contínuo que era sentido nos ossos, um lembrete físico e constante do poder que ele controlava. Auditivamente, o ambiente era uma sobreposição de camadas de ruído industrial. O som dominante era o martelar agudo e rápido da própria M1919, um barulho tão alto que tornava qualquer comunicação verbal impossível durante o disparo. Esse som era a trilha sonora da sua sobrevivência. Abaixo dele, ouviam-se os sons mais abafados das armas inimigas, os estalos dos fuzis e o rasgar mais rápido das submetralhadoras alemãs. E, no meio de tudo isso, um som íntimo e mecânico era crucial. O barulho metálico e rítmico da cinta de munição sendo puxada para dentro do mecanismo de alimentação da arma, um som de raspagem que sinalizava que a arma estava funcionando corretamente. Para a equipe, o resultado de horas desse bombardeio sonoro era surdez temporária e um zumbido agudo e persistente nos ouvidos, o preço físico de operar no epicentro da batalha. Juntos, estes estímulos criavam uma sobrecarga sensorial que focava a mente exclusivamente nas tarefas imediatas: alimentar a arma, mirar, trocar o cano. Era a realidade da sobrevivência, sentida, cheirada, vista, tocada e ouvida no seu nível mais fundamental. O combate noturno é um duelo de percepções, uma disputa travada tanto com balas quanto com informações. Para a força alemã que avançava, o som e a luz da metralhadora americana eram, simultaneamente, a maior ameaça e a única referência clara no campo de batalha. O clarão do disparo, uma assinatura de morte que iluminava a escuridão por uma fração de segundo, servia como um farol para o fogo de retaliação. Os soldados alemães mais experientes eram treinados para identificar a origem exata desses disparos, utilizando o clarão como ponto de mira para seus fuzis, granadas e, mais perigosamente, para direcionar o fogo de suas próprias metralhadoras MG-42 ou morteiros de campanha. A localização precisa daquele ninho de resistência era a chave para neutralizá-lo e abrir uma brecha na linha americana. O objetivo dos atacantes era simples: fixar a posição da arma e saturá-la com um volume de fogo que tornasse sua operação impossível. Cada rajada da Browning era, portanto, uma faca de 2 gumes, enquanto ceifava as fileiras inimigas, também transmitia sua localização exata. Contudo, o sargento que comandava a posição americana entendia perfeitamente essa dinâmica. Ele sabia que permanecer estático era assinar a própria sentença de morte. Sua resposta a essa ameaça não era o pânico ou uma retirada apressada para uma posição secundária, mas sim uma tática sutil e contraintuitiva, um jogo mortal de engano. Após cada sequência de disparos mais longa, quando ele calculava que o inimigo já havia fixado suas coordenadas, ele ordenava uma mudança. Não se tratava de um deslocamento grande, que seria lento e barulhento, mas de ajustes mínimos, quase imperceptíveis. Eram mudanças de posição que podiam ser de apenas 1 ou 2 metros para a esquerda ou para a direita, o suficiente para invalidar os cálculos do inimigo. Esta não era uma ação aleatória, mas um procedimento disciplinado, executado com a mesma precisão com que trocavam os canos da arma. Era uma negação ativa da informação que sua própria arma estava fornecendo ao adversário. A execução dessa manobra exigia uma coordenação impecável da equipe. Ao comando do sargento, geralmente um sinal tátil para manter o silêncio, o atirador e o municiador levantavam em uníssono o pesado conjunto da M1919 e seu tripé M2, um peso combinado de mais de 20 quilos. Com movimentos rápidos e ensaiados, eles deslocavam a arma lateralmente e a reassentavam firmemente no solo. Em segundos, a metralhadora estava pronta para disparar novamente, mas de um ponto ligeiramente diferente. Para o inimigo,
que se preparava para concentrar seu fogo no clarão que acabará de ver, essa mudança era indetectável. O resultado era imediato e eficaz. As rajadas de metralhadora alemãs, os projéteis de morteiro ou as granadas lançadas em arco caíam com precisão letal, mas no local exato onde a arma americana asterisco estava asterisco segundos antes. A terra e os estilhaços explodiam no espaço vazio, enquanto a equipe americana, a poucos metros de distância, observava a futilidade do contra-ataque inimigo. Essa tática transformava o que deveria ser um ponto fixo e vulnerável em um alvo móvel e imprevisível. O campo de tiro, que os alemães tentavam mapear, tornava-se uma armadilha fluida. A incerteza gerada por essas mudanças milimétricas tinha um profundo efeito psicológico nos atacantes, forçando-os a hesitar, a recalcular e a desperdiçar munição valiosa. Cada vez que o fogo de retaliação errava o alvo, a confiança do inimigo era minada, enquanto a da equipe americana era reforçada. O sargento não estava apenas defendendo uma posição, ele estava manipulando ativamente a percepção do inimigo, usando a própria previsibilidade da guerra a seu favor. Este jogo mortal de deslocamento constante, realizado sob a cobertura da escuridão e sob fogo intenso, foi um dos fatores cruciais que permitiu que uma única arma mantivesse sua eficácia devastadora por um período tão prolongado. Não era apenas sobre poder de fogo, mas sobre inteligência tática para aplicá-lo de forma a garantir a própria sobrevivência. A eficácia de uma única metralhadora, por maior que fosse, tinha um limite físico. Ela podia controlar um setor, negar uma rota de aproximação e infligir pesadas baixas, mas não podia aniquilar uma força de assalto inteira, especialmente uma que se movesse sob a cobertura da escuridão e estivesse dispersa por uma área ampla. O poder de fogo da Browning M1919, embora formidável, estava confinado ao seu campo de tiro direto. Contudo, naquela noite, a arma não operava isoladamente. Ela era a peça central de um sistema de defesa muito mais vasto e letal, atuando como os olhos e o dedo indicador para uma força destrutiva que se encontrava a quilômetros de distância. A metralhadora não cantava sozinha. Ela era a maestrina de uma sinfonia de armas. A chave para essa colaboração estava em um componente específico da cinta de munição, o projétil traçante. Tipicamente, uma em cada 5 balas na cinta era uma traçante. Projetada com uma pequena carga pirotécnica de fósforo ou magnésio em sua base, essa munição se inflamava ao ser disparada, deixando um rastro luminoso e visível de sua trajetória. Para o atirador, os traçantes serviam como uma ferramenta de pontaria instantânea, permitindo-lhe ajustar o fogo sobre o alvo na escuridão. Mas sua função mais estratégica era outra. Eles transformavam cada rajada em uma linha de luz apontando diretamente para a posição do inimigo, um farol visível para qualquer observador amigo na área. A centenas de metros de distância, em outra posição defensiva, talvez em um ponto de observação mais elevado com melhor visibilidade do vale, encontrava-se uma figura crucial, o observador avançado de artilharia, ou FO. Este soldado era os olhos do canhão. Equipado com binóculos potentes, um mapa, uma bússola e, o mais importante, um rádio, sua única missão era dirigir o fogo das baterias de artilharia, localizadas muito na retaguarda, para alvos na linha de frente. Na escuridão, identificar a localização precisa de uma força inimiga em movimento era uma tarefa quase impossível. No entanto, os rastros luminosos da metralhadora aliada forneciam a solução. Eles não precisavam ver os soldados alemães, eles só precisavam ver para onde a metralhadora estava atirando. O processo era uma demonstração de coordenação em tempo real, executada sob imensa pressão. Quando a metralhadora abria fogo contra uma concentração de tropas inimigas, o observador avançado focava seus binóculos no ponto onde as linhas de traçantes terminavam. Ele então transmitia por rádio um conjunto inicial de coordenadas para a central de direção de tiro da artilharia, indicando o alvo. A quilômetros de distância, as equipes de obuses de 105 ou 155 mm ajustavam suas peças e disparavam. A primeira salva de artilharia, chamada de salva de ajuste, podia levar de 30 a 60 segundos para chegar. O observador via o impacto das explosões e comparava sua localização com a linha de traçantes. Imediatamente, ele transmitia as correções pelo rádio, usando um código simples e rápido, acrescente 50, direita 100, por exemplo, instruindo a bateria a ajustar seu alcance e direção. A bateria corrigia a mira e disparava novamente. Após 1 ou 2 ajustes, os projéteis de alto explosivo começavam a cair com precisão devastadora exatamente na área que a metralhadora havia designado. O que se seguia era uma barragem de fogo por efeito, onde toda a bateria disparava simultaneamente, saturando a zona-alvo com uma tempestade de aço e estilhaços. O efeito era a desintegração de um ataque antes mesmo que ele pudesse atingir sua força total.
Desta forma, a metralhadora se tornou um multiplicador de força exponencial. Cada rajada não representava apenas o perigo de seus próprios projéteis, mas também a ameaça iminente de uma barragem de artilharia precisa e aniquiladora. Para os atacantes alemães, a situação era um pesadelo tático. Eles não estavam enfrentando apenas um ninho de resistência, mas um sistema de armas integrado. O som da metralhadora era o prenúncio das explosões que viriam do céu. Essa sinfonia de armas, conduzida pelos traçantes e orquestrada pelo observador avançado, transformou uma defesa pontual em uma zona de morte abrangente, multiplicando o efeito devastador daquele único posto e garantindo que a linha, contra todas as probabilidades, se manteria firme. Com a chegada da segunda noite, a natureza do confronto mudou fundamentalmente. A escuridão retornou, trazendo consigo não apenas a ameaça renovada do inimigo, mas o peso acumulado das 24 horas anteriores de combate quase ininterrupto. O breve alívio proporcionado pela luz do dia, usado para reabastecer o que fosse possível e avaliar os danos, havia terminado. Agora, a equipe da metralhadora enfrentava um adversário muito mais insidioso do que as tropas de assalto alemãs, o seu próprio limite físico e mental. A batalha que se seguiu não foi apenas contra um inimigo externo, mas contra o colapso interno. Este era o ponto de ruptura. O custo físico era visível e debilitante. 24 horas de vigília constante, adrenalina e tensão haviam esgotado as reservas de energia dos homens. Os reflexos, antes aguçados, tornaram-se mais lentos. Os olhos ardiam devido à falta de sono e à exposição contínua aos gases da pólvora. Um zumbido agudo e persistente, resultado da exposição ao barulho ensurdecedor da metralhadora, tornava a audição de sons sutis na escuridão uma tarefa ainda mais difícil. Cada músculo doía pela imobilidade forçada e pela tensão de operar a arma pesada. A fadiga de combate não era mais uma ameaça distante. Era uma condição física presente que corroía a capacidade de cada soldado de funcionar com eficácia. Paralelamente ao desgaste humano, havia o desgaste mecânico. A metralhadora Browning M1919, embora robusta, também estava operando no limite de sua resistência. Os canos sobressalentes, que antes eram trocados com eficiência, agora demoravam mais para esfriar no ar úmido da noite. O acúmulo de resíduos de carbono no mecanismo da arma aumentava o risco de panes, exigindo uma atenção ainda maior do municiador exausto. A máquina, assim como os homens que a operavam, estava sendo levada ao seu ponto de falha. A crise mais imediata, no entanto, era a logística. A munição, o recurso que sustentava toda a defesa, estava perigosamente baixa. As pilhas organizadas de caixas de metal haviam desaparecido. Agora, a contagem era feita em cintas individuais, e a ansiedade aumentava a cada rajada disparada. O sargento foi forçado a impor uma disciplina de fogo ainda mais rigorosa. Cada disparo tinha que ser justificado. As rajadas longas e supressivas deram lugar a disparos curtos e precisos, direcionados apenas a alvos confirmados. A arma, que antes dominava o vale com seu volume de fogo, agora era forçada a uma economia mortal. Cada bala contava. Percebendo essa diminuição na cadência de fogo, os ataques alemães se tornaram mais audaciosos e desesperados. As táticas de infiltração furtiva foram parcialmente abandonadas em favor de assaltos mais diretos e próximos. Grupos maiores tentavam avançar sob a cobertura de fogo de suas próprias metralhadoras e, crucialmente, de morteiros. O som surdo e oco dos tubos de morteiro disparando era seguido segundos depois pelo assobio agudo dos projéteis e por explosões que se aproximavam cada vez mais da posição americana. A terra tremia com os impactos, lançando estilhaços e detritos para dentro da trincheira, forçando os homens a se encolherem e tornando a operação da arma intermitente e perigosa. Neste cenário de exaustão física, falha mecânica iminente, escassez de munição e pressão inimiga crescente, a batalha se transformou em um teste de pura vontade. A técnica e o treinamento, embora ainda essenciais, não eram mais suficientes. O que restava era a determinação crua de não ceder. A linha de defesa, antes uma barreira sólida, agora se curvava sob o peso dos ataques. Houve momentos em que o fogo inimigo era tão intenso que a metralhadora teve que silenciar, momentos em que um avanço parecia inevitável. Mas em cada uma dessas ocasiões, a equipe encontrava uma última reserva de força. A vontade se tornou a única arma que restava, o único recurso que não podia ser medido ou esgotado. A linha se curvou perigosamente, mas, contra todas as probabilidades, ela não quebrou. A transição da noite para o dia não foi marcada por um evento súbito, mas pela diminuição gradual da violência. Os últimos disparos esporádicos ecoaram pelo vale e depois cessaram,
substituídos por um silêncio profundo e antinatural. Para os homens na posição da metralhadora, esse silêncio era mais ensurdecedor e pesado do que o barulho contínuo da batalha que haviam suportado por 2 dias. Era o som do fim, a confirmação de que a provação imediata havia terminado. Quando o primeiro brilho pálido do sol finalmente rompeu o horizonte, ele não trouxe calor, apenas uma luz cinzenta e fria que começou a revelar a realidade do que havia acontecido na escuridão. À medida que a luz se fortalecia, a paisagem à frente da trincheira se materializava lentamente. O terreno, antes um espaço abstrato de sombras e ameaças, agora era um cenário concreto de devastação. A terra estava revolvida, marcada por dezenas de pequenas crateras de morteiros e granadas. Árvores que antes ofereciam cobertura agora estavam reduzidas a troncos estilhaçados, seus galhos quebrados pendendo como membros fraturados. E espalhado por todo este campo de batalha estava o rescaldo material da ofensiva alemã. Capacetes de aço, os asteriscos talhéus asterisco, jaziam virados no chão lamacento. Fuzis Mauser Kar 98K e submetralhadoras MP-40 foram abandonados onde seus portadores caíram ou recuaram. E as distintas granadas de cabo, as asteriscos Zielengranate em asterisco, estavam espalhadas entre os destroços. Cada objeto era um testemunho silencioso de um ataque que havia sido quebrado. A tarefa de avaliar o resultado começou com a chegada dos primeiros oficiais e equipes de reconhecimento ao amanhecer. A contagem final não seria um número exato, mas uma estimativa tática, calculada com base na intensidade dos assaltos, na quantidade de equipamento abandonado e nos relatos dos homens que enfrentaram a investida. A avaliação foi assustadora e sóbria. A análise indicava que aquela única posição de metralhadora havia sido ponto de ruptura para múltiplos ataques coordenados. A conclusão dos relatórios de campo apontaria para um número impressionante. Até 200 atacantes foram detidos, feridos ou abatidos. Este número não representava apenas as fatalidades diretas, mas a neutralização total da força de assalto inimiga. Incluía os feridos que foram evacuados por seus companheiros, as unidades que se desintegraram sob a pressão do fogo e os grupos de infiltração que foram forçados a recuar antes mesmo de atingir seus objetivos. Para os homens que seguraram a posição, o amanhecer trouxe apenas exaustão. Seus rostos estavam cobertos por uma máscara de sujeira, pólvora e fadiga. Os movimentos eram lentos, rígidos, como se cada articulação protestasse. Seus olhos, vermelhos e fundos, olhavam para o campo de batalha sem expressão, processando a cena com um distanciamento protetor. O foco estava no sargento. Seu rosto, iluminado pela luz da manhã, era um mapa de determinação e esgotamento. Não havia triunfo em seu olhar, apenas o peso da responsabilidade cumprida. Ele observava a cena não como um vitorioso, mas como um profissional que havia concluído uma tarefa difícil. Este número, 200, não era apenas uma estatística de guerra para ele. Era a quantificação direta de sua decisão, o preço tangível de sua teimosia calculada em manter a linha a todo custo. Era a prova final de que, naquele ponto específico do mapa, a vontade de um punhado de homens havia superado a força de centenas. O resultado imediato daquela resistência de 48 horas foi tão tangível quanto o terreno defendido. Com o amanhecer, a consequência da ação se desdobrou de forma metódica e decisiva. As primeiras unidades de reforço americanas não avançaram de forma casual. Elas se moveram com a cautela de quem entra em um território onde a morte havia sido a única autoridade por 2 dias. Os soldados se espalharam em formação de combate, limpando o setor, verificando cada sombra e cada destroço em busca de atiradores remanescentes ou armadilhas deixadas para trás. O que eles encontraram não foi resistência, mas a evidência silenciosa de uma batalha vencida. Ao se aproximarem da posição da metralhadora, o contraste era absoluto. De um lado, os soldados recém-chegados, alertas e com seus equipamentos em ordem. Do outro, a pequena equipe de defensores, cobertos de sujeira, com os rostos marcados pela exaustão e os uniformes manchados de pólvora e terra. A chegada de um oficial de patente superior marcou o primeiro reconhecimento formal do que havia sido alcançado. A interação não foi de celebração, mas de avaliação profissional e respeito contido. Um aperto de mão firme trocado com o sargento, um olhar que percorria a posição fortificada, as pilhas de cápsulas de munição vazias e o campo de batalha à frente, era o suficiente. Naquele gesto, estava contido o entendimento tático completo. Aquela posição não havia apenas sobrevivido, ela havia funcionado como uma âncora que impediu o colapso de todo o flanco. A linha, que estivera perigosamente próxima de se romper, foi mantida. Esta confirmação não era apenas uma formalidade, era a base sobre a qual as próximas decisões seriam tomadas. O setor, que horas antes era um ponto de crise iminente no mapa do Estado-Maior,
foi reclassificado como estabilizado. Essa estabilização desencadeou uma reação logística imediata. O reabastecimento chegou, e com ele, um alívio palpável. Não se tratava de conforto, mas de necessidade funcional. Cantis foram reabastecidos com água, um recurso tão vital quanto a munição. Caixas de metal com novas cintas de munição calibre .30 foram empilhadas, substituindo o vazio deixado pela batalha e restaurando a capacidade de combate da posição. Rações de emergência e kits médicos foram distribuídos. A tensão, que mantivera os homens em um estado de alerta máximo por 2 dias, começou a se dissipar lentamente, substituída pelo peso avassalador do esgotamento físico e mental. A máquina de guerra, ao confirmar que um de seus componentes cruciais havia resistido, agora se movia para repará-lo e rearmá-lo. A importância estratégica desse resultado não pode ser subestimada. A perda daquela posição teria criado uma brecha significativa na linha de frente americana. As forças alemãs teriam ganhado acesso a um eixo de avanço vital, permitindo-lhes flanquear as unidades adjacentes e forçar uma retirada em larga escala para evitar o cerco. O que era uma defesa localizada se transformaria em um problema setorial, exigindo que o comando desviasse tropas e recursos de outras áreas para conter a penetração. Ao segurar aquele ponto de pressão, a equipe da metralhadora não apenas salvou a si mesma, ela preservou a integridade de toda a linha defensiva. Aquele ponto de resistência, mantido com um custo físico e material extremo, permitiu que o comando americano mantivesse a iniciativa. Em vez de reagir a uma crise, eles agora podiam planejar sua próxima ação a partir de uma posição de força. A estabilização do setor não foi o fim da história, foi a condição necessária para que o próximo capítulo do avanço pudesse ser escrito. Na escala de uma guerra travada por milhões de homens em um continente inteiro, a defesa de uma única posição por um punhado de soldados pode parecer um evento isolado, uma nota de rodapé nos vastos anais do conflito. Contudo, na realidade operacional da Frente Ocidental em 1944, a guerra não era uma frente monolítica, mas uma cadeia complexa de pontos interligados. Cada posto avançado, cada encruzilhada e cada setor defendido era um elo nessa cadeia. O sucesso ou o fracasso de um único elo determinava a força de todo o conjunto. A resistência daquela equipe de metralhadora, portanto, não foi um ato de sobrevivência isolado. Foi um evento de profundo impacto estratégico que alterou diretamente o curso das operações naquela área, criando a oportunidade para a próxima grande manobra americana. O setor defendido não era um pedaço de terreno aleatório. Era o que os planejadores militares chamam de um eixo vital, um ponto de articulação tático. Sua importância residia no controle que exercia sobre as rotas de movimento na região. A perda daquela posição teria concedido ao exército alemão muito mais do que alguns metros de terra. Teria aberto um corredor que lhes permitiria executar a sua doutrina preferida, a manobra de flanco. Unidades alemãs poderiam ter se movido através da brecha, contornando as posições americanas adjacentes e atacando suas linhas de suprimento e comunicação pela retaguarda. O resultado seria um efeito dominó tático. As unidades vizinhas, com seus flancos subitamente expostos, seriam forçadas a recuar para evitar o cerco, resultando em uma retirada em cascata que poderia desestabilizar quilômetros da linha de frente. O comando americano teria sido forçado a abandonar a iniciativa ofensiva, desviando urgentemente suas reservas estratégicas não para atacar, mas para conter a crise e tentar restabelecer uma nova linha defensiva. A defesa bem-sucedida, portanto, não apenas evitou uma derrota local, ela preveniu um colapso setorial. Do ponto de vista do Estado-Maior americano, a mudança no mapa tático foi imediata e dramática. O que antes era um ponto de interrogação vermelho, um setor sob intensa pressão que consumia atenção e mantinha unidades de reserva em prontidão, transformou-se em uma base segura, um ponto de partida sólido. A equação tática mudou completamente. Os recursos que estavam sendo retidos para uma possível contraofensiva de emergência foram liberados. A estabilização daquele flanco significava que o comando agora tinha liberdade de olhar para frente, em vez de se preocupar com a retaguarda. A posição defendida pela metralhadora deixou de ser um passivo defensivo e se tornou um ativo ofensivo, a plataforma de lançamento para a próxima fase da campanha. Com a segurança do setor garantida, a próxima manobra americana pôde ser posta em prática. O plano, que provavelmente já existia, mas estava em suspenso devido à instabilidade da linha, foi ativado. Colunas de blindados, caminhões de suprimentos e unidades de infantaria de reforço, que antes não podiam ser arriscadas naquela área vulnerável, começaram a se concentrar atrás da linha agora segura. A defesa bem-sucedida criou o tempo e o espaço necessários para a concentração de forças. O avanço não seria mais uma série de pequenos ganhos de atrito,
mas uma ofensiva coordenada, lançada a partir daquele ponto exato que o inimigo tentará desesperadamente tomar. A seta no mapa do general, que estivera paralisada sobre aquele setor, agora podia ser movida para frente, indicando um novo impulso em direção ao coração da Alemanha. Ao segurar aquele eixo vital, a equipe da metralhadora não apenas sobreviveu. Ela comprou, com coragem e munição, a oportunidade para que milhares de outros soldados avançassem. A sua pequena vitória defensiva foi a causa direta de uma vitória ofensiva muito maior que estava por vir. No balanço final das operações militares, a guerra se revela como um exercício constante de equilíbrio entre dois elementos aparentemente opostos, a coragem humana e o cálculo tático. A defesa daquela posição por 48 horas foi a materialização exata desse princípio. De um lado da balança está a coragem. Não o heroísmo impulsivo dos relatos de ficção, mas a resistência calculada e a resiliência física e mental de uma pequena equipe levada ao seu limite absoluto. Foi a coragem de manter a vigília na escuridão, de suportar a exaustão que corrói os ossos e de executar procedimentos técnicos sob fogo direto. Foi a determinação de um sargento que, confrontado com a possibilidade de aniquilação, decidiu que o custo de recuar era maior do que o custo de resistir. Essa é a variável humana, o fator imensurável que não aparece nos mapas dos generais, mas que frequentemente decide o resultado no terreno. Do outro lado da balança está o cálculo. Cada ação tomada por aquela equipe não foi um ato de desespero, mas o resultado de um planejamento frio e de uma disciplina rigorosa. O cálculo estava na escolha inicial da posição, que maximizava o campo de tiro e oferecia cobertura. Estava na gestão metódica da munição, transformando cada cinta de cartuchos em um recurso estratégico a ser usado com a máxima eficiência. Estava nas mudanças de posição milimétricas, uma tática sutil projetada para enganar o inimigo e anular seu fogo de retaliação. E, acima de tudo, estava na compreensão de que a metralhadora não era apenas uma arma de destruição, mas uma ferramenta de comunicação, cujos traçantes serviam de guia para a artilharia aliada. A coragem, por si só, teria sido inútil sem o cálculo que a tornou eficaz. Foi a união desses dois elementos que transformou uma defesa desesperada em uma fortaleza tática. O título deste episódio refere-se à canção da metralhadora, e essa expressão, embora possa soar poética, descreve uma função puramente mecânica e tática. A cadência de fogo da Browning M1919 não era uma melodia, mas um sinal. Para o inimigo, era um som de negação, o ritmo constante que marcava uma barreira intransponível, uma linha que não podia ser cruzada. Para as forças amigas, especialmente para o observador avançado, essa canção mecânica era um monólogo de duas faces. Era um pedido de apoio e, ao mesmo tempo, a indicação precisa de onde esse apoio deveria ser aplicado. Naquelas 48 horas, no coração da Europa, essa metralhadora cantou do lado certo. Ela cumpriu sua função tática com uma eficiência brutal, mantendo o equilíbrio da balança a favor dos defensores. Ao amanhecer do terceiro dia, a canção cessou. A arma, agora silenciosa e fria, era um testemunho do que havia acontecido. A sua missão estava cumprida. A guerra, no entanto, é um processo contínuo, onde o fim de uma batalha é meramente o prelúdio para a próxima. A estabilização daquele setor, garantida pelo sacrifício e pela disciplina daquela pequena equipe, não foi um fim em si mesma. Foi o ponto de partida. O sacrifício de poucos se torna a fundação para o avanço de muitos. A linha que foi mantida com tanto custo tornou-se a linha de partida para a ofensiva que se seguiu. E na manhã seguinte, enquanto a equipe da metralhadora era finalmente rendida, novas unidades, com novos objetivos, começaram a se mover através daquele mesmo vale. Graças à canção que havia ecoado na noite anterior, o avanço seguiu em frente.